Nada acontece por acaso. Tudo ocorre no tempo exato em que a consciência está pronta para receber. Neville Goddard. Há momentos na vida em que algo simplesmente te chama. Você pode estar rolando a tela, distraído, e de repente um vídeo aparece, e algo dentro de você para. Você sente que aquilo não é um acaso, que há uma força por trás daquela aparição silenciosa. É o universo dizendo: agora você está pronto para ouvir. Neville Goddard dizia que nada nos encontra antes da hora certa. Porque a consciência é seletiva, ela só enxerga aquilo que vibra na mesma frequência do seu estado interior. O que significa que, enquanto você não se torna o tipo de pessoa capaz de receber uma verdade, ela permanece invisível, mesmo que esteja diante dos seus olhos. Talvez você já tenha ouvido essas palavras antes. Talvez já tenha passado por esse ensinamento, mas só agora ele toca fundo. Isso acontece porque não é o conteúdo que muda, é o seu estado que muda. E quando o estado muda, a mensagem muda de significado. O que antes era só um som, agora é revelação. Neville dizia que o universo não fala por palavras, mas por ressonância. As coisas te encontram quando você emite o mesmo campo vibracional que elas. Você não atrai um vídeo, uma pessoa ou uma resposta, você se torna compatível com elas. E quando essa compatibilidade acontece, o universo parece se mover magicamente para que o encontro ocorra. Mas não é magia. É lei. A verdade é que a vida inteira está tentando se comunicar com você. Cada encontro, cada atraso, cada sensação de já vi isso antes é uma linguagem simbólica de um universo inteligente, moldado pela sua própria consciência. O problema é que o homem comum quer controlar o tempo, e o tempo é sagrado. O tempo não é cronológico, é espiritual. Você não recebe algo porque o relógio marcou a hora, mas porque a alma amadureceu para aquela revelação. Neville dizia que o agora de Deus não é o agora do homem. Enquanto o homem quer velocidade, Deus quer preparo. Enquanto o homem quer entender, Deus quer transformar. E por isso, muitas vezes, as respostas chegam disfarçadas de silêncio. Não porque Deus não fala, mas porque a consciência ainda não aprendeu a ouvir. É por isso que este vídeo não é um acaso. Você não o encontrou, foi encontrado por ele. Porque há um momento na jornada espiritual em que a alma precisa de um lembrete, você está pronto. E quando esse lembrete chega, tudo parece fazer sentido. Os sinais se conectam, os fragmentos do passado se encaixam, e a vida revela um fio de coerência que sempre esteve lá, mas que só agora você consegue ver. Neville afirmava que o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Então, se algo aparece na sua realidade, é porque você o manifestou, não conscientemente talvez, mas vibracionalmente. E isso inclui cada palavra que está ouvindo agora. Nada do que chega até você é aleatório. Cada mensagem, cada imagem, cada frase é o espelho do seu estado atual de ser. E quando você muda internamente, a realidade muda o tom, o ritmo, a forma como se manifesta. O universo não é um estranho tentando te ensinar algo, é uma extensão da sua própria consciência tentando te lembrar de quem você é. E quando Neville falava sobre o chamado invisível, ele não se referia a uma voz do alto, mas à própria vibração que você emite e que começa a te conduzir por caminhos aparentemente inexplicáveis. A consciência é como um rádio, cada estado do ser é uma estação. Enquanto você vibra em medo, sintoniza frequências de medo. Quando vibra em fé, tudo ao redor começa a emitir sinais de confirmação. E é por isso que certas palavras, músicas, pessoas e mensagens só aparecem quando seu coração muda de estação. A vida nunca foi sobre correr atrás, foi sempre sobre sintonizar. Você não precisa buscar Deus, você precisa se alinhar com Ele. E quando essa sintonia acontece, as respostas não vêm como informações, mas como reconhecimento. Você não aprende algo novo, você se lembra. Porque a verdade espiritual não é uma descoberta, é uma lembrança do que você já é. Neville dizia que a consciência é o verdadeiro templo de Deus. Não há nada fora a ser encontrado, apenas dentro a ser despertado. E esse despertar raramente acontece em momentos de euforia. Ele acontece no silêncio, no instante em que o coração para de resistir e simplesmente ouve. É nesse momento que o invisível se torna visível. A alma, quando está pronta, reconhece a verdade instantaneamente. Ela não precisa de provas, de argumentos ou de lógica. Ela apenas sabe. E quando você sente essa certeza interior, essa paz inexplicável, é porque o universo acabou de te entregar uma chave.
Uma chave para abrir algo que sempre esteve trancado dentro de você, o poder de criar, de escolher, de transformar. Neville afirmava que a fé é a percepção daquilo que ainda não se vê. Mas essa percepção só é possível quando a mente se cala. É por isso que ele insistia tanto na quietude, no recolhimento, no ato de fechar os olhos e ouvir o invisível. Porque o que você chama de intuição é a voz de Deus vestida de sutileza. Se este vídeo chegou até você, é porque algo em sua vibração mudou. Talvez tenha sido a dor, talvez o cansaço, talvez o desejo de algo maior. Mas o fato é, você foi chamado. Chamado não para acreditar em algo novo, mas para lembrar o que sempre soube, que o poder está dentro, e o tempo certo é agora. A partir deste momento, observe. Observe como as coisas ao seu redor começam a mudar. Observe as palavras que chegam, as coincidências que aumentam, as pessoas que reaparecem. Tudo isso é o reflexo de uma consciência que desperta. Neville dizia que o universo é uma tela viva, e a mente é o pincel. Quando você muda a cor da consciência, o mundo muda o tom. Por isso, nada é coincidência. E se você sente que este vídeo te encontrou, é porque o invisível acabou de tocar o visível, e a sua consciência respondeu. Neville dizia que a vida não acontece a você, mas a partir de você. E é isso o que está começando agora. O início de uma nova sintonia, um novo ciclo, um novo modo de enxergar tudo o que te cerca. A alma que desperta nunca mais volta a dormir. E talvez seja exatamente isso que este vídeo representa, o despertar silencioso de quem está finalmente pronto para ver. Há um momento em que a vida parece parar. Não é um silêncio de ausência, mas um silêncio de presença. Como se algo dentro de você observasse tudo, as palavras, as dores, os medos, e, de repente, percebesse que sempre houve algo maior por trás de tudo isso. Esse é o início do despertar. Não o despertar que vem com barulho e euforia, mas aquele que vem com serenidade e compreensão. Neville Goddard dizia que o verdadeiro despertar acontece quando o homem percebe que tudo que vê fora é apenas o reflexo do que ele é por dentro. E é por isso que ele dizia, não há ninguém além de você. Não no sentido egoísta, mas na compreensão profunda de que o universo inteiro é um espelho da sua própria consciência. Tudo o que entra na sua vida vem para revelar o que está vibrando dentro de você. Por isso, quando algo ou alguém te desperta, quando uma frase, um vídeo ou um acontecimento toca profundamente o seu coração, é porque você finalmente está pronto para enxergar o que antes rejeitava. A verdade não precisa ser buscada. Ela precisa ser reconhecida. E o reconhecimento só acontece quando a consciência está madura o suficiente para ouvir sem resistir. Enquanto o homem se identifica com o mundo das aparências, ele vive reagindo. Mas quando desperta para a realidade interior, ele começa a criar conscientemente. E o primeiro sinal desse despertar é o silêncio. Não o silêncio do mundo, mas o silêncio da mente que deixa de lutar. Neville dizia que a imaginação é o redentor do homem. Mas como imaginar conscientemente se a mente vive em ruído constante? Por isso, Deus sempre fala através do silêncio. Porque é no silêncio que a consciência se torna receptiva, e é nessa receptividade que o invisível pode finalmente ser sentido. O despertar não acontece quando você aprende algo novo, acontece quando você se cansa de se enganar. Quando percebe que correr, comparar, controlar e provar são apenas distrações da mente que teme olhar para dentro. É nesse instante de rendição que a alma desperta. E esse despertar não tem som, mas tem presença. É como se o ar ficasse mais leve, o tempo mais lento e tudo começasse a fazer sentido. Neville dizia que cada um vive no mundo que imagina ser verdadeiro. E é por isso que o despertar é, na verdade, o ato de mudar de mundo, não fisicamente, mas vibracionalmente. Você pode continuar vivendo no mesmo lugar, cercado das mesmas pessoas, mas algo muda. As reações mudam. As interpretações mudam. E de repente, você não vê mais problemas, vê processos. Não vê obstáculos, vê convites. Não vê atrasos, vê sincronias. Esse é o olhar do desperto. O homem desperto não vive mais em resistência. Ele compreende que o que aparece em sua vida não vem para puni-lo, mas para elevá-lo. Ele entende que cada desafio é uma aula sobre si mesmo. E que cada dor é um convite para crescer em consciência. Neville dizia que Deus se revela ao homem não em milagres externos, mas em transformações internas. Porque a verdadeira revelação é perceber que tudo o que você buscava lá fora já estava dentro de você.
O despertar silencioso é esse momento em que a alma diz: chega de lutar. E no instante em que ela para de lutar, a realidade muda. Porque a resistência era o que mantinha o antigo mundo de pé. Neville explicava que a mente humana cria pela atenção sustentada. Tudo o que você alimenta com foco e emoção cresce. Por isso, quando você para de reagir, o velho colapsa. E o novo começa a nascer. O silêncio não é vazio, é cheio de criação. Enquanto o mundo barulhento fala de medo, o silêncio fala de fé. Enquanto o mundo grita pressa, o silêncio sussurra tempo divino. E é nesse tempo divino que as coisas se manifestam. Neville dizia que o homem só encontra Deus quando cessa o movimento interior. Porque Deus não está em lugar algum, ele é o próprio estado de ser. E quando você descansa nesse estado, tudo flui naturalmente. Você começa a perceber que nunca esteve sozinho. Que todas as vezes em que se sentiu perdido, havia uma inteligência invisível guiando seus passos. E que até o silêncio que te assustava era, na verdade, a resposta de Deus em forma de paz. Porque o silêncio não é ausência, é presença em repouso. E nesse repouso, o universo conspira a seu favor. Neville Goddard dizia que tudo que o homem acredita ser, ele manifesta. Mas antes de acreditar, ele precisa despertar. E despertar é reconhecer que a vida nunca foi contra você. Ela apenas te espelhou. Tudo o que você julgou injusto, impossível ou doloroso, veio para te mostrar o poder que você negava em si mesmo. A injustiça desperta a coragem. A escassez desperta a criatividade. A perda desperta o amor. Cada dor é um chamado. E cada chamado, uma oportunidade de lembrar que você é criador. Mas só o homem desperto entende isso. Porque o adormecido ainda culpa o mundo. O desperto observa e cria novamente. O adormecido reage, o desperto escolhe. E quando você escolhe, você muda o destino. Neville dizia que a consciência desperta é a própria voz de Deus falando por meio do homem. E essa voz não grita, ela sussurra. Por isso, quem ainda vive em ruído não a ouve. O despertar silencioso é o ponto em que você para de tentar consertar o mundo e começa a cuidar do seu estado interior. Você entende que não é a situação que precisa mudar, é o seu modo de ver. E no instante em que muda o olhar, tudo muda ao redor. A energia que antes se movia em resistência agora se move em harmonia. O mesmo problema ganha outro significado, e a vida começa a trabalhar a seu favor. Neville dizia que o estado de consciência é o ímã da realidade. E quando o ímã muda, o campo inteiro responde. O homem desperto vive em confiança. Ele não tenta apressar o tempo nem controlar os resultados. Ele entende que tudo tem seu momento exato, o momento em que o interior se alinha com o exterior. Por isso, ele age com fé, fala com fé, dorme com fé. Porque sabe que o que é dele já está em movimento. E a paciência deixa de ser espera, torna-se sabedoria. O silêncio é o berço de todos os milagres. É no silêncio que Deus cria mundos, cura feridas e transforma destinos. E é nesse mesmo silêncio que o homem desperto aprende a viver. Porque no fim, o despertar não é sobre mudar o mundo, é sobre lembrar que o mundo já é perfeito quando você está em paz. Neville Goddard dizia que o tempo é a ilusão mais convincente criada pela consciência. Ele explicava que o tempo não é o que o relógio marca, mas o que o coração precisa. E que os atrasos da vida não são punições, são preparos. Nada é adiado por acaso. A manifestação nunca está fora de alcance. Ela está sendo moldada na exata medida em que você se torna capaz de sustentá-la. Há um instante entre desejar e receber que confunde os impacientes, mas ilumina os despertos. Esse intervalo, que tantos chamam de demora, é o momento em que o universo alinha tudo. Não para te testar, mas para te educar energeticamente. Enquanto o homem comum chama de espera, o universo chama de amadurecimento. Neville dizia que nada se manifesta fora do tempo certo porque tudo na criação é ordem e ritmo. O que chega antes da hora se perde. O que chega depois, não faz mais sentido. Mas o que chega no momento exato se torna destino. E o destino é apenas a sincronia perfeita entre o que você sente e o que o universo entrega. A mente humana odeia o tempo de Deus porque o tempo divino não é linear, é vibracional. Não é sobre quando, é sobre quem. Enquanto você não se torna o tipo de pessoa que vive o que deseja, o universo não tem como te entregar. Não porque ele te negue,
mas porque ainda não há espaço interno para sustentar o novo. Neville ensinava que todo atraso é um espelho mostrando o ponto da consciência que ainda resiste. Enquanto houver medo, dúvida ou pressa, há descompasso entre o que você pede e o que você vibra. E esse descompasso gera o que você chama de demora. Mas, na verdade, o universo não está dizendo não, está dizendo espere até ser. Porque tudo aquilo que você realmente é, se manifesta sem esforço. O atraso é o intervalo onde o homem se purifica da ilusão de controle. É nesse intervalo que o medo se dissolve, a fé amadurece e o coração aprende a confiar. Neville dizia que esse é o verdadeiro propósito da espera, fazer com que a alma troque ansiedade por certeza. Porque quando o homem aprende a descansar na fé, o invisível começa a trabalhar por ele. A pressa é a linguagem da dúvida. A paciência é a linguagem da fé. E o universo entende vibrações, não palavras. Enquanto você vibra em pressa, diz ao universo que ainda não acredita. Mas quando vibra em paz, declara silenciosamente: eu já recebi. E nesse instante, tudo começa a se mover. Neville explicava que o homem precisa entender o intervalo não como ausência, mas como incubação. Assim como uma semente não floresce no dia seguinte ao plantio, o desejo também precisa de tempo para se enraizar. O solo precisa ser fértil, o clima precisa estar certo, a semente precisa morrer para brotar. E o mesmo acontece dentro de você. O velho estado precisa morrer para o novo nascer. E esse processo é invisível, é por isso que parece demora. O universo trabalha no silêncio. E o silêncio é a linguagem da perfeição. Você não ouve o brotar de uma flor, mas ela cresce. Não ouve o bater do coração antes de nascer, mas ele pulsa. Não vê o universo agindo, mas ele se move. A ausência de evidências nunca é ausência de ação, é o sinal de que o invisível está operando onde os olhos ainda não alcançam. Neville dizia que o atraso aparente é a graça em forma de proteção. Porque o homem, muitas vezes, deseja o que não está preparado para receber. E Deus, sendo amor, adia para preservar. O que chega antes da hora vira peso. Mas o que chega no momento certo vira propósito. Por isso, a demora é sempre misericórdia. Ela não nega, ela cuida. Ele explicava que o homem imaturo pede resultados, o homem desperto pede alinhamento. Porque sabe que, quando o interior muda, o resultado é inevitável. E é nesse ponto que o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. A cada aparente espera, algo dentro de você está sendo moldado, uma crença, um medo, uma identidade. O universo não atrasa, ele prepara o palco para que o novo estado se manifeste com estabilidade. Neville ensinava que o tempo entre o pedido e a manifestação é o tempo necessário para que a mente aceite o novo como natural. A imaginação planta, o sentimento rega, e o tempo faz florescer. E quando a nova crença se torna familiar, a manifestação surge como algo óbvio, não como milagre. É por isso que muitos só percebem que o desejo se realizou depois de algum tempo, porque ele se tornou parte da identidade, e não um evento isolado. Deus não trabalha com o tempo do relógio, mas com o tempo da maturidade da alma. E o que você chama de atraso é, na verdade, o instante exato em que Deus está ajustando sua vibração para o novo estado. Nada foi negado, apenas ajustado para o seu bem maior. O atraso também é um teste de coerência. Porque o universo precisa ver se você realmente acredita no que afirma. Enquanto tudo está parado, a fé é provada. E se ela permanece, o invisível se solidifica. Neville dizia que o homem que se mantém fiel à visão, mesmo quando nada acontece, já venceu. Porque a fidelidade ao estado é o verdadeiro ato criador. A demora não é o vazio. É o intervalo sagrado onde o antigo se desfaz e o novo se forma. É o ventre de Deus, onde o invisível se transforma em forma. Enquanto a mente chama de espera, o espírito chama de criação. E quando você compreende isso, o tempo deixa de ser inimigo, passa a ser instrumento. A partir desse momento, o relógio não te oprime mais. Você entende que tudo está vindo ao seu encontro, não fugindo de você. E percebe que o tempo certo nunca foi lá fora, sempre foi dentro. Porque o agora de Deus é quando seu coração finalmente diz: estou pronto. Neville dizia que a demora é o espelho que mostra se o homem está criando a partir do medo ou da fé. Quando há medo, a espera é tortura. Quando há fé, a espera é descanso. E é no descanso que a criação acontece.
O universo não responde à ansiedade, responde à certeza. E a certeza é a vibração que move montanhas. Portanto, se algo parece demorar, entenda, o invisível está te lapidando. Não é o universo que ainda não agiu, é a sua consciência que ainda está sendo moldada para sustentar o que virá. E quando ela estiver pronta, o que parecia distante surgirá diante de você como se sempre tivesse estado ali. Porque sempre esteve. O atraso não é negação, é sincronia. E a sincronia nunca falha. Neville Goddard dizia que você só pode ver aquilo que já é dentro de você. Não há percepção sem identificação. O mundo, segundo ele, não é um lugar que você observa, é um reflexo do estado de consciência que você ocupa. Por isso, a verdade não chega quando alguém fala. Ela chega quando você vibra no mesmo nível dela. Muitos passam a vida ouvindo palavras que não entendem, vendo milagres que não percebem, cercados de sinais que não reconhecem. E não é porque esses sinais não estão ali. É porque ainda não é a hora de ver. Neville explicava que o homem cego para o espiritual não está em falta de luz, está em falta de sintonia. Porque o olho não vê o que a alma ainda não aceita como real. Você já reparou como uma mesma mensagem pode soar diferente em fases distintas da vida? O que ontem parecia banal, hoje te atravessa como revelação. O que antes você julgava absurdo, agora parece óbvio. Nada mudou no conteúdo, você mudou no nível de consciência. E é por isso que Neville afirmava, você não manifesta o que deseja, manifesta o que é. Quando você muda, o mundo muda contigo. Não porque o mundo se transforma por fora, mas porque a sua percepção muda por dentro. E essa mudança de percepção altera toda a experiência. O mesmo cenário ganha novo significado, as mesmas pessoas revelam novas versões, e a vida parece se reorganizar para refletir o novo estado. Esse é o milagre que acontece quando você vê com os olhos da consciência desperta. Neville dizia que a consciência é o único criador, e que cada um habita dentro do universo que cria. Mas para acessar um novo universo, é preciso morrer para o antigo estado. E morrer, nesse sentido, é deixar de reagir como quem você era. É o instante em que o velho eu se dissolve e o novo eu nasce, silencioso, confiante e sereno. Esse é o momento em que você começa a ver o que antes não via. A hora certa de ver nunca é imposta, ela é revelada. Ela chega quando a alma para de resistir, quando o coração se abre e quando a mente deixa de argumentar. O homem não desperta porque é convencido pela lógica, desperta porque é tocado pela vibração da verdade. A lógica questiona, o espírito reconhece. E esse reconhecimento é sempre suave, mas definitivo. Você não entende, você simplesmente sabe. Neville dizia que todo aprendizado espiritual é recordação. Porque a verdade não é ensinada, é lembrada. E o momento da lembrança é o momento em que a frequência do Eu Sou se alinha com a essência divina. É quando o homem deixa de buscar fora e começa a sentir dentro. Nesse instante, o mundo deixa de ser um lugar a ser conquistado e se torna um espelho daquilo que você já é. Mas enquanto você busca o novo estado com a mesma mentalidade do antigo, ele não se revela. Porque o novo não cabe na velha vibração. Você só vê o que está preparado para ver. E essa preparação é interna, não intelectual. Você não entende a verdade lendo, você a entende sendo. É quando ela atravessa você com um sentimento tão profundo que a mente não consegue mais duvidar. A hora certa de ver é o ponto em que o sofrimento cessa, não porque os problemas sumiram, mas porque você entendeu o sentido. O peso se transforma em lição. A dor vira portal. E o que antes parecia castigo se revela como libertação. Neville dizia que Deus não castiga, Deus desperta. E desperta através das experiências que abalam a ilusão do controle, para que o homem volte a enxergar o invisível. Enquanto a consciência estiver identificada com o medo, ela só verá perigo. Quando se identifica com a fé, tudo se torna oportunidade. E essa troca de percepção não é teórica, é energética. É como mudar a estação de um rádio, o sinal estava lá o tempo todo, mas você só o ouve quando ajusta a sintonia. O mesmo acontece com a verdade. Ela sempre esteve disponível, mas você só a escuta quando vibra na frequência dela. Neville explicava que o universo não responde a pedidos, responde a estados. Você pode orar, pedir, afirmar, mas enquanto o sentimento que sustenta o pedido for de falta, o universo espelha a falta. E é por isso que o despertar não é sobre pedir mais, é sobre sentir diferente.
O que muda o mundo não é o que você quer, é o que você é quando quer. Quando você finalmente entende isso, a pressa desaparece. A ansiedade se dissolve. Porque você percebe que nada nunca esteve longe, apenas invisível a vibração que você emitia. E quando o sentimento muda, o invisível se torna visível com naturalidade. Neville dizia que os milagres não são quebras da lei, são expressões da lei funcionando perfeitamente. Apenas se tornam raros porque o homem vive fora de si mesmo, tentando mudar o efeito em vez de mudar a causa. Mas quando o homem desperta para a causa, a consciência, ele passa a ver tudo com novos olhos. E esse é o verdadeiro ver. Ver com os olhos do espírito, não da carne. Ver o propósito escondido em cada perda, a beleza em cada atraso, a presença de Deus em cada silêncio. Nesse ponto, o mundo deixa de ser uma sequência de acasos e se torna uma dança perfeita de significados. Neville dizia que cada encontro é divinamente ordenado. Você não encontra nada, tudo te encontra no exato momento em que você vibra na frequência do encontro. Por isso, nada chega antes da hora, e nada se perde depois dela. O que é seu, em consciência, é inevitável. Mas até que você se torne o você que vive aquilo, o universo mantém o véu. A visão espiritual é uma conquista do ser, não do tempo. E quando ela se abre, você não apenas vê o mundo de outro modo, você sente o mundo de outro modo. A gratidão se torna natural. A fé se torna respiração. E o amor deixa de ser busca para se tornar estado. Esse é o instante em que o homem e Deus se reconhecem como um só. A hora certa de ver é o momento em que o homem deixa de procurar sinais e se torna o próprio sinal. É quando a consciência diz, eu sou aquilo que eu buscava. E nesse instante, tudo que era invisível se manifesta. Porque o universo não resiste a um ser em alinhamento. O que é real responde imediatamente à vibração da certeza. Neville dizia que a verdade só é vista quando o homem para de olhar para fora e começa a enxergar de dentro. E esse ver interno é o que transforma o destino. O mundo exterior se curva diante de quem já se viu completo por dentro. Porque o que o homem é em essência, o mundo se apressa em confirmar. Quando você muda o estado, muda o espelho. E quando muda o espelho, muda o reflexo. Esse é o milagre da consciência. Você não muda o mundo, você muda a lente através da qual o mundo é percebido. E ao mudar a percepção, o universo inteiro se reorganiza para refletir o novo olhar. Portanto, se este vídeo chegou até você, é porque agora é a sua hora de ver. De ver além da forma, além da pressa, além da dúvida. De ver o propósito que sempre esteve ali, esperando que você estivesse pronto. E agora você está. O véu caiu. A visão se abriu. E o invisível começa a se mover a partir de você. Neville Goddard dizia que o universo é uma mente viva, e que tudo o que acontece é fruto de uma inteligência que responde fielmente ao estado interior do homem. Nada é coincidência, tudo é correspondência. Ele explicava que o acaso é apenas o nome que damos àquilo cuja causa ainda não reconhecemos. Mas no nível da consciência, não existe sorte nem destino cego. Existe apenas sincronia, o encontro perfeito entre o que você sente e o que o universo manifesta. Cada pessoa que cruza o seu caminho, cada vídeo que aparece na sua tela, cada frase que toca o seu coração, tudo é parte de um entrelaçamento invisível, uma arquitetura divina desenhada pela sua própria vibração. Você não é uma peça solta num tabuleiro. Você é o tabuleiro, o jogador e o criador do jogo. Neville dizia que quando o homem entende isso, ele deixa de se sentir vítima da vida e começa a participar conscientemente dela. Porque o universo não está acontecendo a você, ele está respondendo a você. Cada emoção é uma ordem silenciosa. Cada pensamento é uma semente. Cada sentimento é um decreto energético enviado ao campo quântico da criação. E esse campo não erra. Ele devolve, com precisão, o que você vibra. Por isso, quando a vida parece te surpreender, não é surpresa, é retorno. É a colheita invisível de algo que você plantou com atenção, mesmo que inconscientemente. Neville ensinava que a sincronia é o modo como Deus conversa com o homem desperto. O adormecido chama de coincidência, o desperto chama de confirmação. E quanto mais desperta está a sua consciência, mais clara se torna essa conversa. As chamadas coincidências são os fios da teia divina se revelando. Você pensa em alguém, e essa pessoa te envia uma mensagem. Você deseja uma resposta,
e uma frase no meio de um vídeo parece ser dita diretamente a você. Esses momentos não são aleatórios, são ecos vibracionais. São lembretes do universo dizendo: eu te ouço. Continue. Neville dizia que o homem vive em dois mundos, o visível e o invisível, e que o segundo governa o primeiro. A sincronia acontece quando esses dois mundos se alinham, quando o invisível se torna tão real para você que o visível não tem escolha senão se curvar. É o ponto em que o universo deixa de ser imprevisível e passa a ser cooperativo. Tudo começa a se encaixar, as respostas vêm antes das perguntas, e a vida parece dançar com você. Mas essa dança exige ritmo. E o ritmo é o estado de fé. Enquanto você vibra em dúvida, a música parece confusa. Mas quando vibra em confiança, o som se harmoniza. Neville dizia que Deus se revela através da ordem, não do caos. E essa ordem divina é o que chamamos de sincronia. Ela é o idioma secreto da fé. Quando você está alinhado, tudo se torna mais leve. Você pensa e as coisas acontecem. Você sente e o mundo responde. Porque o universo não precisa ser forçado, ele precisa ser seguido. A sincronia é o caminho de menor resistência, o fluxo natural da energia divina movendo tudo para o seu bem maior. E quanto mais você confia, mais rápido ela atua. Neville ensinava que a fé não é uma crença vaga, mas uma certeza vibracional. E a sincronia é a prova viva dessa certeza. É o universo confirmando: você está no caminho certo. Ele dizia que a fé verdadeira não cria o caminho, revela o caminho que sempre esteve lá. O homem não precisa construir as pontes, precisa apenas andar com confiança e deixar que o próximo passo se revele. Cada sincronia é um lembrete de que Deus não está distante, mas imanente. Não é uma força fora de você, mas a própria consciência que se move através de você. E quando você sente isso, o medo desaparece. A dúvida se dissolve. Porque você entende que nunca caminhou sozinho. Há uma inteligência acompanhando cada movimento, cuidando de cada detalhe, guiando cada acontecimento, mesmo os que pareciam perda ou atraso. A sincronia divina é a assinatura de Deus na matéria. Ela aparece quando você para de tentar controlar tudo e começa a fluir com o invisível. Quando em vez de pedir, você agradece. Quando em vez de forçar, você confia. E nesse instante, o tempo se curva, as portas se abrem e a vida se reorganiza para te colocar exatamente onde você precisa estar. Neville dizia que o homem desperto não age, ele permite. Permitir, aqui, não é passividade, é confiança ativa. É saber que há uma inteligência maior operando em silêncio, e que o seu único trabalho é permanecer em harmonia. A sincronia acontece quando você para de duvidar do processo e começa a sentir a perfeição dentro dele. Você já notou que as coisas mais extraordinárias da sua vida aconteceram sem esforço? Os melhores encontros, as ideias mais inspiradas, as oportunidades que pareciam surgidas do nada? Nada disso foi acaso. Foi o universo respondendo ao seu estado de alinhamento. Foi Deus dizendo, através de sinais sutis, que tudo está acontecendo no tempo certo. A sincronia é a resposta da consciência desperta. E quanto mais desperto você está, mais rápido ela responde. Porque o universo não é um mistério a ser decifrado, é um espelho a ser compreendido. O homem que entende isso não precisa mais correr atrás de nada. Ele simplesmente se torna magnético. Tudo vem até ele, naturalmente, sem esforço, porque o campo vibracional em torno dele se tornou compatível com o que deseja. Neville dizia que o homem desperto não busca sinais, ele se torna o próprio sinal. Ele é a evidência viva da presença divina em ação. E essa presença se manifesta através da fluidez, da leveza e da sincronia. Por isso, ele andava pelo mundo com serenidade, sabendo que cada passo já estava abençoado antes de ser dado. Quando você começa a viver nesse estado, o medo perde força. Porque você entende que até o que parece desordem é parte da ordem. Que até o que parece queda é movimento. Que até o que parece fim é transição. E quando essa percepção se instala, o universo começa a se comportar como seu aliado mais fiel. Neville dizia que a sincronia é o eco de um pensamento divino realizado. Tudo o que você sente intensamente é enviado ao universo como uma frequência. E o universo, sendo perfeito, devolve exatamente o que recebeu. O homem colhe o que vibra. E quando vibra amor, fé e gratidão,
O universo responde com milagres que parecem impossíveis para a mente lógica. Nada é coincidência. O vídeo que chega no momento certo, a palavra que te toca, a pessoa que surge de repente, tudo é orquestração divina. E se você está ouvindo isso agora, é porque já entrou nessa frequência. A frequência do alinhamento, da confiança e da criação consciente. Você está dentro da sincronia. E dentro dela, não há erro, não há perda, não há acaso. Há apenas o ritmo perfeito de Deus agindo através de você. Neville Goddard dizia que a vida inteira é uma revelação de si mesmo. Que tudo que você vive, cada encontro, cada silêncio, cada dor, é um espelho da consciência pedindo para ser reconhecida. E quando o homem finalmente desperta, ele não descobre algo novo. Ele apenas reconhece o que sempre foi. Esse é o verdadeiro milagre, o reconhecimento. O instante em que o buscador percebe que o que procurava estava dentro dele desde o início. A busca cessa, o esforço cessa, e o coração descansa. Porque o homem entende que nunca precisou correr atrás da manifestação, ela sempre correu atrás dele, esperando o momento em que ele se tornasse compatível. Neville dizia que a consciência é como um espelho mágico, ela não entrega o que você quer, entrega o que você é. E quando você muda o que é, em sentimento, em vibração, em identidade, o espelho muda o reflexo. Esse é o segredo que os mestres tentaram ensinar desde o princípio. Deus não está fora, observando. Deus é o próprio espelho que reflete sua crença mais íntima. E o momento em que você reconhece isso é o momento em que a criação se torna consciente. O homem desperto entende que não há nada para conquistar, há apenas estados a serem assumidos. Quando ele se veste de fé, a realidade se curva. Quando se veste de amor, tudo se harmoniza. Quando se veste de gratidão, o universo inteiro se reorganiza para confirmar o novo estado. Neville dizia que a fé não cria, ela revela o que já era seu desde o início. Você não conquista nada, você desperta para o que sempre foi seu por direito divino. E é aqui que muitos choram, não de tristeza, mas de libertação. Porque percebem que todo o tempo de espera, toda luta, toda angústia, foram apenas lições para que a consciência aprendesse a enxergar. Nada foi perdido, nada foi em vão. Cada silêncio, cada lágrima, cada desvio aparente, tudo foi a inteligência divina te conduzindo de volta ao reconhecimento. Neville dizia, você não precisa mudar o mundo. Precisa mudar a si mesmo em relação a ele. E quando isso acontece, o mundo muda naturalmente. O reconhecimento é um retorno. É o reencontro com a presença divina que sempre esteve em você, mas que a pressa da mente humana havia encoberto. É o instante em que o Eu Sou se lembra de sua origem. E nesse instante, tudo faz sentido. O passado deixa de doer, porque você entende o propósito. O futuro deixa de assustar, porque você sente a direção. E o presente se torna sagrado, porque é o ponto onde o divino se manifesta. Neville dizia que o homem desperto não pede sinais, ele os reconhece. Porque tudo se torna um sinal. A conversa casual, o som do vento, a frase de um estranho, tudo fala a mesma linguagem, a do espírito. Quando você desperta, o universo inteiro começa a te saudar, como se dissesse, bem-vindo de volta. Você se lembrou. E é nesse instante que o homem entende que nunca esteve separado de Deus. Que o Pai e o Filho sempre foram um só, a consciência e a experiência, dançando eternamente no mesmo ritmo. Esse reconhecimento muda tudo. Porque você deixa de ver a vida como um teste e começa a vê-la como um espelho. O medo perde sentido, a dúvida se dissolve. Você não precisa mais provar nada, convencer ninguém, nem correr atrás de aprovação. Porque a aprovação já veio do alto, e ela se manifesta no silêncio interno que diz, tudo está bem. Você está onde deveria estar. Neville dizia que o verdadeiro despertar é silencioso. Não é um evento externo, mas um suspiro da alma. É quando você olha para o mundo e, pela primeira vez, sente amor por tudo, até pelo que te feriu. Porque entende que nada foi contra você, tudo foi por você. E o que antes parecia injusto se revela como sagrado. Nada mais te ameaça, porque você percebe que é a própria vida que está te guiando. O homem desperto caminha com outro olhar. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou por dentro. Os mesmos problemas parecem menores, as mesmas pessoas parecem mais leves, e os mesmos dias se tornam mais ricos. Neville dizia que o homem iluminado não foge do mundo, ele o transforma com o olhar.
E esse olhar é o olhar do reconhecimento, o olhar que vê Deus em tudo. Quando você chega a esse ponto, não há mais necessidade de pedir. Há apenas gratidão. Porque você entende que já está recebendo o tempo todo, ainda que não veja. E essa certeza muda o campo vibracional inteiro. A abundância começa a te procurar. As respostas te encontram. Os caminhos se abrem sem esforço. E o impossível se torna natural. Porque agora, a consciência não está mais tentando, está permitindo. Neville dizia que o homem desperto se torna um canal da criação. Ele não luta, não força, não duvida. Ele imagina, sente e entrega. E essa entrega é o ponto mais alto da fé, o lugar onde o humano e o divino se fundem. É aqui que o seja feita a tua vontade deixa de ser submissão e se torna comunhão. Porque o homem entende que a vontade de Deus e o desejo do coração são o mesmo impulso, a expansão da consciência em ação. Reconhecer é lembrar. E lembrar é libertar-se da ilusão de separação. Você nunca esteve sozinho. A presença que te guiou até aqui é a mesma que te sustentará até o fim. Nada foi em vão. A dor foi o empurrão. A dúvida foi o professor. E o tempo foi o mestre silencioso que preparou o palco para o seu despertar. Neville dizia que o homem desperto é aquele que finalmente pode descansar em Deus, não porque desistiu, mas porque compreendeu. Ele entende que tudo é perfeito, até o que parece imperfeito. Que tudo é ordem, até o que parece caos. E que tudo é amor, até o que se manifesta em forma de dor. Esse é o reconhecimento supremo, perceber Deus em tudo e, principalmente, em si mesmo. Então, se este vídeo chegou até você, saiba que não foi por acaso. Foi sincronia. Foi a resposta vibracional de algo que você já estava pronto para ouvir. Você foi guiado até aqui porque algo dentro de você pediu para lembrar. E agora que lembra, nada será como antes. A consciência desperta não volta a dormir. Você pode até esquecer por um momento, mas o reconhecimento é eterno. Neville dizia que o homem desperto é o reflexo vivo de Deus na Terra. Ele não vive mais na luta, mas na confiança. Não reage, cria. Não teme, compreende. E esse é o verdadeiro poder, o poder de quem reconheceu sua unidade com o divino. A partir daqui, tudo começa a fluir com mais leveza. As respostas virão antes das perguntas. Os caminhos se abrirão sem esforço. E o que antes parecia distante se tornará natural. Porque agora você lembra quem é. E quem se lembra da própria origem, cria o mundo com a mesma serenidade com que Deus cria o universo. Em silêncio, mas com perfeição.